Toda honra e glória seja para Ele. Irmãos, abra vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 7. Lucas 7. Versículo 36 ao versículo 50. Nós vamos estar lendo. Após a leitura, eu peço para os irmãos que mantenham as vossas Bíblias abertas e acompanhem a ministração da Santa Palavra de Deus, amém? Versículo 36, a palavra de Deus diz assim, Lucas 7, 36: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e a enxugar com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dizes, pois, qual deles o amarás mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Pode se assentar com sua Bíblia aberta. Esse é um texto muito conhecido, meus amados irmãos, onde retrata uma passagem muito forte para nossas vidas. Eu quero deixar o tema dessa mensagem aqui aos pés de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca deixou ninguém de lado do seu ministério. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ia aonde ninguém queria ir. Ele ia atrás de pessoas deixadas pela sociedade. Ele ia atrás de pessoas que a sociedade esqueceu. Um bom exemplo disso é o demoniado de Gadara, cujo tinha cerca de uma legião no seu corpo. A família deixou ele, a sociedade largou ele, mas Jesus ouviu o clamor daquele homem, aquela alma aprisionada pelo mal, pelo maligno. Jesus atravessou o mar da Galileia para encontrar a vida daquele homem, o libertou, o salvou, o limpou e o curou. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, Ele não olha como o homem olha. Jesus, Ele não vê como o homem vê. Aleluia. Muitas das vezes nós, seres humanos, por causa do mal que habita dentro de nós, nós confundimos o errado pelo certo, e o certo com o errado. Mas Jesus, meus amados irmãos, sendo aquele que vê tudo e vê todos, Ele não deixa ninguém para trás. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Timóteo 2, 3 ao 4 que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus, irmão, Ele não veio para defender uma classe social, nem somente para uma nação. Ele veio para salvar toda a humanidade. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então o dia para se arrepender, o momento para mudar de vida é hoje. A porta da graça está aberta. O Evangelho
do arrependimento dos pecados, ainda a porta está aberta, ainda está sendo anunciado. O dia é hoje para mudar de vida, para colocar a casa em ordem. Quando Cristo voltar, acabou, não vai ter segunda chance. O momento é hoje, e Ele chama a todos nós ao arrependimento verdadeiro. Começando aqui no versículo 36, meus amados irmãos, o texto diz que rogou um dos fariseus. Primeiro ponto que nós vamos ver aqui é Jesus na mesa com um fariseu. Esse homem aqui, ele teve uma atitude boa, irmãos. Ele rogou, ele clamou, só com uma atitude boa, com interesses errados. Ele não queria Jesus na sua mesa como Jesus o Salvador, como Jesus o Senhor. Ele tinha interesses errados, vontade errada. Ele não olhava Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele olhava Jesus como um homem qualquer. Estava na dúvida ainda para saber se ele era profeta mesmo. E fariseu na época, esse nome hoje em dia é um nome que não ganha muito prestígio, mas na época era um nome de patente, era um nome importante. Esse grupo fariseu aqui começou com uma boa intenção, irmãos. Eles surgiram depois ali da guerra dos Macabeus. Era uma boa intenção quando eles começaram a defender a lei de Deus, pregar o que é certo, fazer o que é certo, mas se perderam no caminho. Começaram mais a valorizar o culto do que o próprio Deus. Começaram a valorizar dogmas, não toque, não faça isso e aquilo, do que amar as pessoas. Se perderam no caminho da fé. Mas esse homem, quando ele vê Jesus, ele roga a Jesus, faz um pedido a Jesus, para Jesus ir na casa dele. E nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, não recusa convite de ninguém. Jesus, ele foi, e entrando em casa dos fariseus, se assentou, a Bíblia diz, irmão. E aqui nós temos 4 lições para começar nesse versículo aqui. Primeiro, Jesus, ele não rejeita convite, ele escuta o clamor de qualquer pecador. Pode estar num buraco que esteja, irmão, pode estar envolvido no tráfico. Se ele clamar a Deus, sinceramente, Deus vai. Pode estar no prostíbulo, pode estar na Cracolândia. Se ele clamar a Deus, Deus escuta, inclina, porque o véu se rasgou. Nós não dependemos mais de um sacerdote para intermediar nossa ida até Deus. Está aberto, qualquer um pode se comunicar com Deus. Você não consegue falar com Deus só aqui agora em 2 horas de culto. Você fala com Deus na tua casa, no teu trabalho, na escola, na faculdade, no banheiro, onde você estiver. No banho você fala com Deus. Aleluia. Isso que pessoas muitas vezes esquecem, acham que Deus só está aqui. Esquece que os olhos daquele que tudo vê está em todo local. Ele te viu hoje em casa, ele te viu no trabalho, ele te viu onde você estava, fazendo, seja lá o que, se for coisa boa ou for o que não presta, ele está te vendo. Segundo, Jesus não se assentou na mesa com os fariseus para fazer o que o fariseu fazia. Ele foi até a casa dos fariseus, mas não virou fariseu. Aqui é uma lição para nós: sejamos crentes onde nós estivermos, que nós não vamos ser camaleão, chega no canto e fica da mesma cor. Você é cristão. Chegou no trabalho, você é um cristão. Chegou na faculdade, você é um cristão. Você está na rua, você é um cristão. Se é cristão, tem que falar como um cristão, andar como um cristão, se vestir como um cristão. Não adianta estar no domingo na igreja, quarta na igreja, e depois está no pagode, está no bar, no baile funk, na droga, ouvindo músicas mundanas. Isso não é atitude de cristão. Seja cristão. Eu posso ter amigo descrente? Pode ter, mas seja um cristão no meio dele. Você pode ter amigo macumbeiro? Seja um cristão com ele. Você pode ter amigo homossexual, mas seja um cristão com ele. Seja cristão. Você nasceu de novo, você não está mais no mundo. Cristão verdadeiro vive e anda como cristão. Terceiro, tem pessoas querendo Jesus apenas em sua casa, mas não em sua vida. Esse fariseu aqui chamou Jesus para sua casa por motivos, não por motivos verdadeiros, mas por motivos egoístas, errados. Jesus estava na boca do povo nessa época aqui. Todo mundo queria estar do lado de Jesus. Ele carregava a multidão. Possivelmente esses fariseus aqui, esse fariseu, ele queria puxar Jesus para o bando deles. Mas Jesus nunca se corrompeu. Jesus nunca se vendeu.
Jesus não compactuou com aqueles grupinhos da época, fariseus, herodianos, saduceus, que estavam andando de mãos dadas com políticos corruptos. Jesus não veio para fazer acordo com esse tipo de gente. Ele veio com a missão: salvar toda a humanidade. Quarto, o fariseu convidou, mas não honrou a Jesus, irmão. Quantas pessoas estão do mesmo jeito desse fariseu aqui? Não honram a Jesus na sua vida. E como é que você honra Jesus? Sendo cristão verdadeiro. Você honra Jesus dentro da sua casa. Quando eu casei, meus irmãos, estava para casar. Minha família, muitos que não era cristão, quiseram fazer um chá de cozinha lá, levar bebida, levar tudo que não presta. Eu falei: não quero. Não fizeram, não me deram nada, mas Deus abençoe tudo. Seja cristão. Não negocie seus valores para agradar pessoas, porque as pessoas não vão te respeitar se vai na casa delas. Mas na sua casa você tem que honrar a Deus. Na sua casa as regras é sua. Você é servo de Deus, anda com Deus e vive como Deus quer que você ande. Esse homem aqui, ele convidou Jesus, mas não honrou Jesus em nada. Não honrou ele absolutamente nada, demonstrando a evidência de como é que era o seu coração. No versículo 2, irmãos, nós vamos ver o contrário agora. Uma pecadora honrou a Jesus. Versículo 37, olha o que o texto diz: e eis que uma mulher da cidade, irmão, nem a mulher é identificada e nem a cidade. Essa mulher é conhecida nem pelo nome dela, apenas pelos seus feitos reprováveis. Vivia uma vida imoral, vivia uma vida suja. Mas essa mulher teve uma atitude diferente de todos aqueles que estavam ali ao redor de Jesus naquela casa. Porque na época, quando ia alguém importante na casa de alguém, era costume, a casa ficava aberta, pessoas rodeavam a casa e ficava todo aquele show. Mas essa mulher, olha só, eis que uma mulher da cidade, Lucas escreve, uma pecadora. E a palavra pecadora aqui usada no grego para pecadora mostra que é uma pessoa entregue a um vício, possivelmente uma vida de adultério, de prostituição. Essa mulher era conhecida pela sua fama na cidade. Aquela mulher ali, para todo mundo daquela roda que estava ali, era a que menos importava. Mas para Jesus ela tinha valor. Para Jesus ela não tinha preço, ela tinha valor. E diz: e sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um vaso que era usado para ser colocado perfume de alta qualidade, ou óleo de boa qualidade. Esse recipiente, uma vez aberto, teria que ser usado, e era sempre para ocasiões importantes. Olha o que essa mulher pegou, a melhor coisa para levar para Jesus. Possivelmente essa mulher teve um encontro com Cristo. Possivelmente essa mulher já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto Jesus curar, libertar, e aquilo mexeu com ela, irmão. Porque uma vez que Deus coloca a mão na pessoa, ela nunca mais é a mesma. Se Jesus tocou na tua vida, não tem como você continuar a mesma pessoa. Se Jesus toca em alguém usuário de droga, ele para de usar droga. Se Jesus toca em alguém que é adúltero e imoral, ele para com aquela vida. Não tem como a pessoa viver da mesma maneira. Se alguém professa fé em Cristo, fé em Deus, mas vive a mesma vida que estava no mundo, nunca conheceu a Deus e nunca viu a Deus na sua vida. Nunca. Isso não é o pregador que está falando, não, é Bíblia, é a palavra de Deus. Quem tem um encontro com Cristo vai ter evidências, vai ter frutos que nasceu de novo. E ela, sabendo que Jesus estava, ela foi até aquela casa. Mas a pergunta é, meus irmãos, imagina aqui é um cenário de um culto. Estava todo mundo à mesa, está Jesus Cristo, tem pessoas, tem discípulo ali. A pergunta que fica para nós aqui é: você saiu hoje da sua casa para adorar a Deus? Porque essa mulher aqui, irmãos, ela saiu com a motivação correta, não com a motivação errada. Ela saiu de casa para vir adorar a Deus verdadeiramente. Aquela mulher ali era verdadeira adoradora. Ela adorava em espírito e em verdade. Essa mulher, uma mulher pecadora, ela foi até aquele culto e levou o que ninguém levou. Todas aquelas pessoas ao redor estavam olhando para as mãos de Jesus.
esperando receber algo. Mas essa mulher, ela fez diferente. Ela foi até para oferecer a Jesus o seu melhor. Porque culto não tem nada a ver com você vir aqui e receber. Aqui não é supermercado não, irmão. Aqui não é shopping center não. Culto é você vir oferecer a Deus louvor, a gratidão. Culto é isso. Porque você vê muito hoje essa fama nessas igrejas que só prega materialismo. Porque Deus vai dar carro, Deus vai dar casa, Deus vai dar isso, aquilo. Irmão, Deus não é isso não. Culto não é isso não. Culto é você vir adorar a Deus, oferecer a Deus o seu melhor. Todas aquelas pessoas estavam olhando para as mãos de Jesus, mas essa mulher não estava olhando para as mãos de Jesus não, porque ela reconheceu Jesus como Salvador da sua alma. Essa mulher pecadora sabia que o culto não começa quando entramos dentro da igreja, mas sim em todo momento. Ela não esperou chegar na casa para adorar, ela estava adorando, porque ela estava vivendo em adoração a Deus. Essa mulher é aquela semelhante que Jesus falou, João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa mulher prestava um culto verdadeiro, racional. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa mulher vivia em adoração a Deus. O culto não começa aqui, começa em todo momento na nossa vida. Tem que ser um sacrifício a Deus, tem que ser um aroma agradável a Deus, irmãos. Verdadeiro. Essa mulher, ela não saiu para mostrar para os outros a sua melhor roupa. Ela não saiu para mostrar para os outros como louvava bonito ou pregava bonito. Ela saiu com o intuito de ir adorar Jesus, de ir louvar Jesus. Ela não saiu da sua casa para vir olhar a irmã A, a irmã B ou o irmão C. Ela não veio se preocupar com o irmão A, ou B ou C. Ela veio para adorar Jesus Cristo. Você tem que sair de casa com esse pensamento também. Eu estou indo lá para adorar aquele que pagou alto preço pela minha vida, aquele que me comprou com preço de sangue, aquele que é rei dos reis, aquele que é senhor dos senhores. Eu vou adorar aquele que teve compaixão de mim, misericórdia de mim, que me amou antes de eu amar ele, que me escolheu antes da fundação do mundo. Eu vou para lá para adorar a ele. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso foco. Se você tiver esse foco, você não vai sair da igreja quando alguém te decepcionar. Se você tiver isso na sua mente, você não vai sair da igreja quando algum homem cair. Porque esse foco significa que você está focado em Cristo, o autor e consumador da tua fé. Você tem que ter esse foco em Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Versículo 38, a Bíblia diz: estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugar com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. Aqui nós vemos, irmão, essa mulher quebrando protocolos para adorar Jesus. Essa mulher, ela quebrou regras de homens para adorar Jesus. Simplesmente, irmão, primeiro ponto, pelo fato dela ser mulher, ela não deveria estar ali na época, sabia? Era vergonhoso para uma mulher estar ali. A época dizia isso. A religião da época pregava isso. Os fariseus da época pregavam isso. Simplesmente pelo fato dela ser mulher, não poderia estar ali. Mas ela não quis nem saber. Eu vou lá adorar Ele, vou clamar Ele, vou prestar culto a Ele. Segundo, essa mulher não deveria ter soltado o seu cabelo, irmão. Era perigoso até para ela poder ser morta, sem ideia disso, como a religião da época era. Só o fato de ela ter soltado o cabelo. Isso é que a religião faz com as pessoas. Nós estamos vivendo uma época de dois extremos dentro do Brasil, dentro da igreja. Tem o liberalismo, que estão liberando é tudo, e tem aquilo que estão coando mosquito e engolindo camelo, onde diz que brinco vai levar para o inferno, onde diz que uma bermuda vai colocar a alma de alguém no inferno, onde diz que uma maquiagem vai colocar no inferno. Mas não estão vendo o
verdadeiros erros. Vou falar apenas: os ministros de Satanás pregando nos púlpitos hoje em dia, que tem, prega erro, ensina heresia, fala coisa que não condiz com a Bíblia, e o povo, por falta de conhecimento, de consultar o que ele está pregando com a Bíblia, dão glória a Deus. Então nós temos que ter cuidado, irmão. A religião da época aqui criou barreiras. O próprio Jesus olhou para a cara dos fariseus da época: raça de víboras, sepulcros caídos, vocês têm a chave do reino do céu, nem vocês entram, nem deixam aqueles que estão bem entrar. Quando vocês fazem alguém convertido, faz merecedor do inferno 2 vezes mais. Temos que tomar cuidado para não sermos barreira. Nós temos que ser ponte que leva pessoas até Jesus. Temos que ser caminhos aplanados que levam almas perdidas até Jesus. Essa mulher ensina que temos que servir, irmão. Essa mulher, ela foi aos pés de Jesus, ela não foi às mãos de Jesus. Hoje nós temos muita gente querendo somente ser servido, mas não quer servir. Não quer servir a Deus, não quer servir na casa do Senhor, não quer servir, só quer ser servido. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina isso. João 13, 12 a 17 diz: depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que vós tenho feito? Jesus lavou os pés dos discípulos, sendo mestre, rei dos reis, senhor dos senhores. Pegou a bacia com água, uma toalha, e foi lavando os pés dos discípulos. Ele diz: vós me chamas mestre e senhor, e dizes bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vós lavei os pés, vós deve também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, fazeis vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabe essas coisas, bem-aventurados sois se as fizer. Paulo também nos aconselha, irmão, Filipenses 2, 3 ao 4: nada faça por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O reino de Deus, a marca é uma bacia com água e uma toalha. Quer ser grande? Sirva. Servir uns aos outros. O reino de Deus não é trampolim para ficar rico, não é trampolim para ganhar holofote. O reino de Deus é para servir. Os homens querem ser ricos, os homens querem ser príncipes, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se fez homem e se fez servo e serviu a todos, e ainda serve a sua igreja. Então essa mulher, ela foi para servir. Todo mundo ali na roda, querendo ver um milagre, querendo ver uma cura, porque tinha muito interesseiro, irmão. Isso é bíblico. João 6, a Bíblia diz que Jesus botou para correr a multidão, porque tudo interesseiro, só queria pão e peixe. Essa aqui é a mesma coisa, essa multidão. Só aquela mulher pecadora, rejeitada por todos, que teve a atitude de ir lá servir. Não falou nada, calada. Serviu a Jesus Cristo, o Espírito de verdade. Versículo 39, a Bíblia diz: quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Sabe o que isso significa, irmão? Simão estava cego. Alguém que enxergava, ele estava cego. Está cheio de pessoas desse jeito. Estava cego. Simão não enxergava a si mesmo, irmão. Ele não reconhecia a si mesmo como um pecador miserável que precisava descer. Ele não reconhecia o seu estado. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, irmãos, mais pecadores a gente reconhece que a gente é, sabia? Quanto mais longe de Deus a gente está, menos a gente acha isso. Se você acha que merece o céu, você não merece o céu, porque merecido vai estar escrito na porta do inferno. No céu vai estar escrito graça. Não é por causa de você que está lá, não, é por causa de Jesus Cristo.
é por causa do sangue que ele derramou, a coroa de espinho que ele levou, a chicotada que ele levou, os tapas na cara que ele tomou, cuspindo no rosto que ele tomou, humilhado naquela cruz, ainda quando pede água, foram dar um líquido para ele. Quando você estuda a história, isso deve se assustar, porque aquele líquido, naquela esponja, alguns estudiosos dizem que poderia ser coisas humanas, que tinha banheiro público lá próximo, aonde os era crucificado, a morte ali era constante, e os soldados tinham que esperar até ele morrer, alguém morrer, para tirar, e demorava a morrer. Olha o que fizeram com Jesus Cristo: moeram ele na cruz do Calvário, massacraram ele na cruz do Calvário. Mas Simão se achava santo aos seus próprios olhos. Simão não enxergava quem era Jesus, irmão. Tem pessoas desse jeito, está na casa de Deus e não conhece a Deus, está na casa de Deus e não conhece o Pai, está perdido dentro da igreja. Isso é heresia, pregador, heresia. Vamos para a Bíblia. Jesus falou que num grande dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, pregamos em Teu nome, profetizamos em Teu nome, fizemos milagre em Teu nome. E Jesus vai falar: essa parte de mim que eu não vos conheço. Como alguém pode passar a vida na casa do Senhor e não conhecer a Ele? Pregar em nome de Deus, mas não conhece a Deus. Louva em nome de Deus, mas não conhece a Deus. Serve Santa Ceia, mas não conhece a Deus. Nasce na igreja, casa na igreja, batizado na igreja, morto, velado na igreja, e acorda no inferno, porque nunca conheceu a Deus. Simão estava na situação, fariseu, mestre da lei, esse homem de patente alta, conhecido por todos, se achava que era o dono da verdade, mas estava perdido. Simão não enxergava quem era a mulher. Quem tem os olhos de Cristo ama almas. Quem teve a graça na sua vida não quer aprender para ele mesmo, não quer falar para os outros, quer levar Cristo para as pessoas, quer falar do amor de Deus para as pessoas. Compartilhe a bênção que Deus deu para você, não só para você não. Fala o que Deus fez na sua vida. Compartilhe no trabalho, compartilhe na escola, compartilhe na vizinhança. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Tem pessoas tirando a sua vida e se matando, porque nós calamos a boca. Muitas das vezes o cristão se acovarda quando era para falar, e vai falar quando não é para falar. Simão não enxergava aquela mulher como uma pessoa que merecia a graça de Deus. Simão olhava para aquela mulher como uma pessoa que não prestava. Ele dizia que se ela tocasse nele, ele ficava impuro. Quando ele viu ela tocar Jesus, chorar, lavar os pés de Jesus com lágrimas, secar com seu cabelo, ele pensou dentro de si mesmo: se ele fosse profeta, quer dizer o que? Esse homem aí nem profeta é, rapaz. Esse homem aí não é nada. Muitos estão nessa categoria de Simão. Versículo 40, irmãos. O texto diz: e respondeu Jesus e disse a Simão: uma coisa tenho a dizer. Ele disse mestre. A palavra mestre que Simão falou não é a mesma palavra que os discípulos chamavam Jesus. Quando você vai ver no original, essa é a palavra de segunda categoria, porque Simão não considerava Jesus nem um mestre. Ele não olhava para Jesus como alguém verdadeiro. Essa não é a mesma palavra que os discípulos usavam quando chamavam Jesus. Era a palavra da época de segunda categoria, porque Simão se achava numa maior alta patente do que o próprio Jesus. Mas dessa vez ele se perdeu, porque ele estava falando com aquele que Davi escreveu o Salmo 139. Davi conheceu na pele que Deus está vendo tudo que a gente faz. Para a gente descer a mais alta profundeza, os olhos do Senhor estão lá. Se você subir ao mais alto dos céus, os olhos do Senhor estão lá. Para onde fugirei eu do teu espírito? Não tem para onde fugir. Deus está vendo eu, Deus está vendo você. Ainda antes da palavra ser gerada na boca, Deus já sabe o que você ia falar. Antes de um pensamento vir à sua mente, Deus já sabe qual é o pensamento. O amanhã é o hoje para Ele. Nada foge dos seus olhos, nada foge do seu controle. Deus conhece eu e conhece você.
Simão estava do lado aquele que mesmo fez ele, e achou que ele não estava vendo o que ele estava falando. E Jesus fala para aquele homem, né? Conta uma parábola mostrando que tinha dois homens devedores, um devia menos, outro maior, e o ambos foi perdoado. E Jesus fala aquilo para Simão, para ver o que Simão falaria. Simão responde certo, julga bem. E Jesus estava tentando alertar Simão ali para a situação, que aquela situação era Simão. Simão não tinha menos pecado do que aquela mulher, porque não existe menor pecador, maior pecador. Todos nós estávamos caminhando para o inferno. Todos. Se Jesus não colocar a mão, acabava a humanidade. Quem vai para o inferno, irmão, você tem ideia, não é quem adultera, quem rouba, quem nada não. Sabe quem é para o inferno? Quem rejeita o perdão de Deus, rejeitar o perdão dado por Cristo. As pessoas irão para o inferno por rejeitar o perdão gratuito, porque Ele pagou um alto preço por toda a humanidade. A Bíblia diz, por todo o mundo. Mas a pessoa tem que crer, tem que reconhecer. Simão estava cego. Versículo 44, logo após Jesus falar aquela parábola dos dois homens que deviam ao credor, Jesus olha para aquela mulher. Versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste águas para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos na sua cabeça. Não me deste ósculo, que era um cobrimento no rosto, irmão, na época. Mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Simão não lavou os pés de Jesus, porque essa é uma tarefa de, sabe de quem? Do menor de qualquer casa da época. Tarefa de um escravo. Imagina os pés daquela época, eram sandálias com correia, caminhando igual Jesus caminhava. Os pés estavam sujos, de areia, de tudo. Mas Simão não quis fazer aquilo. Ninguém naquela rota quis fazer aquilo. Mas a mulher pecadora veio, lavou os seus pés com as lágrimas. Ele não cumprimentou Jesus como era costume da época, não demonstrou amor a Jesus. Mas aquela mulher demonstrou amor sobrenatural. Ela beijava os pés de Jesus, chorava nos pés de Jesus, enxugava com os seus cabelos e não falava nada, irmão. Ele não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Simão não demonstrou estar feliz e alegre com a presença de Jesus em sua casa. Ele não tinha parte com Jesus, não tinha intimidade com Jesus, não tinha comunhão com Jesus. Mas aquela mulher demonstrou ter comunhão com Jesus, e ela não falava nada. Infelizmente temos pessoas que estão nessa mesma situação. Está na presença de Deus, mas não honra a Deus, não trata Ele com seu devido respeito, com devido temor, com a devida reverência. Versículo 47, por isso te digo, Jesus falando, que os seus muitos pecados eles são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados estão perdoados. A tradução mais original diz foram perdoados. Uma pecadora justificada. Aquilo foi um escândalo para os ouvidos daquelas pessoas, irmão, principalmente para o fariseu. Como essa mulher está perdoada? Como essa mulher agora está justificada? Como essa mulher alcança isso? E aqui chama atenção, irmãos, versículo 49, e o que estava à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Quem é este? Sabe quem é esse? É o Salvador, é o Redentor, é o pão da vida, é o Senhor dos senhores, é o Criador, é o Filho do Deus vivo, é o Filho unigênito, é o Filho amado, é o Santo de Israel, é o maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, cabeça da igreja.
igreja, todo-poderoso, Alfa, Ômega, mestre, rei dos judeus, sumo sacerdote, profeta, Emanuel, Deus conosco, advogado, mediador. Esse é muito mais. Quem é esse? Esse é o que me salvou, é o que te salvou. É esse que perdoou o pecado dessa mulher. É esse que justificou essa mulher. É Ele que está aqui hoje no nosso meio, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vós. É este que precisa ser reverenciado, é este que tem que ser adorado, é esse que tem que ser agradecido. Não é o pregador, não é o pastor, não é a placa da igreja, é Jesus de Nazaré que merece adoração, reverência, temor e obediência. É este que perdoou os pecados dessa mulher. É esse que está aqui hoje no nosso meio. É esse que te amou antes de você nem conhecê-lo. E o lindo agora, irmãos, é que no versículo 50 a palavra de Deus diz que: e disse-lhe a mulher, Jesus, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela não foi apenas justificada, ela não recebeu apenas o perdão dos seus pecados por causa da sua fé, de ter reconhecido Cristo como o único e suficiente Salvador. Cristo deu garantia a ela de mais 2 coisas, irmão, além do perdão dos pecados. Primeiro, a salvação. Jesus disse a ela: tua fé te salvou. A maior bênção que uma pessoa pode receber é essa garantia, irmão, a salvação da sua alma. E você aqui já recebeu. Você devia estar glorificando a Deus. Você devia acordar na tua casa todo dia e dar glória a Deus só por ter recebido isso já. Essa é a maior bênção que um ser humano pode receber, e você já recebeu ela. Você já reconheceu Cristo, está na casa dele. Cristo te comprou, te amou. Romanos 8, 35 e 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos amou e nos deu a garantia da salvação, irmãos. Outra coisa que essa mulher ganhou, além de salvação, foi a paz, irmãos. Essa mulher não tinha paz na sua vida, não. Imagina aquela mulher naquela sociedade, naquele ambiente. Ela vivia atribulada, mas Jesus deu paz para ela. Jesus disse: vai-te em paz. Nesse mundo, irmão, a verdadeira paz nós só encontramos em Cristo Jesus. Você não vai encontrar paz em dinheiro, você não vai encontrar paz nem na boa saúde, nada disso. Eu fui no hospital de câncer há pouco tempo, ouvi a mulher em estado terminal. O médico falou: tem 20 dias para morrer. Aquela mulher estava escutando louvor, dando glória a Deus em paz. Porque essa paz, irmão, não é encontrada na terra, é vinda do céu. Quem tem essa paz, nada tira. A luta não tira, dificuldade não tira. Porque essa paz muitas vezes confunde paz com felicidade. Irmão, tudo nesse mundo aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Salomão, ele teve toda a riqueza do mundo, e ele disse que tudo foi vaidade. Ele chegou à conclusão que o homem tem que fazer, adorar a Deus e servir a Deus, é isso. E Jesus deu paz para essa mulher. João 14, 27 diz, que ele diz, para todos, para mim e para você: deixo a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os vossos corações, nem tenham medo. O apóstolo Paulo também fala dessa paz, irmão. Filipenses 4, 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira paz. E nossa paz não é evidente na ausência de tribulação. Nossa paz, ela é evidente em meio às tribulações, irmão. Essa paz que nos preenche, que nos guarda, que nos protege e que nos mantém firme, ela vem de Deus. Amém? Se coloca de pé, irmãos. Orar para finalizar.
com a autorização do pastor, se tem alguma alma que quer vir aqui na frente, receber uma oração, se reconciliar com Cristo, aceitar Cristo como seu único suficiente Salvador, vem até a frente. Se não tem, ou está com vergonha, que Deus deu uma outra oportunidade. Oremos no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por essa oportunidade de ministrar a tua boa e perfeita palavra. Senhor, que os teus filhos, Pai amado, Pai querido, possam ter recebido essa palavra, que possa servir de alerta, que possa servir de direção e de luz para os seus caminhos. Que toda honra e glória seja para ti, Senhor. E como tu deste essa paz para essa mulher nesse texto que nós lemos, que a tua paz venha sobre nós aqui hoje, para a honra e glória do teu santo nome, o nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.